Olá, gente. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Fundações 2. Olha só, nas últimas aulas a gente tem visto alguns métodos para dimensionar carga das estacas, capacidade de suporte dessas estacas, tá bom? A gente já viu o método de Quaresma, Antunes e Cabral. Inclusive, Antunes e Cabral é um método bastante utilizado para dimensionar as estacas do tipo hélice contínua. Quem tem dúvidas sobre isso, tem que perguntar assim, professor, diante de tantos métodos, qual eu devo utilizar para dimensionar minha estaca? Olha só, a literatura, existe uma recomendação geral para cada tipo de estaca, a literatura recomenda, então pode buscar isso. Ou ainda, o mais importante é qual é possível realizar na sua região, tá bom, gente? Qual é possível realizar diante das suas limitações de orçamento, limitações locais, certo? Limitações de equipamento. Então, tudo isso deve ser levado em consideração na hora de escolher. O objetivo hoje, gente, então, define tanto o tipo de estaca definido assim, quanto o método. O método é o qual o escritório mais utiliza, o escritório que for trabalhar, ou ainda qual é a melhor estaca para qual método é melhor para aquela estaca, certo? Então existe essa diferença. Hoje a gente vai verificar um pouco sobre o método de Teixeira, de 1996, que ele aborda um pouquinho sobre como dimensionar, como estimar a capacidade de uma estaca. O que acontece? A capacidade de carga, que ele define aqui como QU, que é carga limite ou carga última, depende da carga de ponta mais a carga lateral, na verdade, as resistências. A resistência de ponta, ela leva em consideração um fator alfa, que é em função do tipo de estaca, basicamente, não do solo, o NSPT da ponta, que na verdade eu vou pegar um intervalo entre 4 diâmetros acima e 1 diâmetro abaixo, certo? Então, olha só, ele pega 5 diâmetros e calcula o NSPT médio nesse intervalo. E a área da ponta que você já conhece muito bem. Então, outra questão que eu devo que calcular, a segunda parcela, é devido ao atrito lateral. O atrito lateral ele vai ser calculado em função de um fator beta aqui, que nada mais é em função do tipo de estaca, e o fator NL, que é o NSPT, ao longo do fuste, e a área lateral da nossa estaca, então também eu vou considerar, beleza? Esses parâmetros beta e alfa são tabelados e eu trago aqui para vocês. O valor de alfa de Teixeira, o que acontece? Ele varia entre as estacas, o tipo de estacas e o tipo de solo, ou seja, para Teixeira o mais importante aqui é o tipo de estaca e o tipo de solo na ponta, beleza? A ponta vai fornecer a maior resistência associada àquela estaca. Por exemplo, a gente pega aqui, se eu tenho uma estaca tipo raiz assentada com areia com pedregulhos, ele vai fornecer uma resistência de ponta de 290 quilopascal, tá bom? A unidade aqui da tabela é quilopascal. Já o valor de beta, que é resistência ao longo do fuste, é independente do tipo de solo, mas sim dependente do tipo de estaca. O que acontece? Ele fala o seguinte, ele aborda aqui na tabela, que estacas pré-moldadas, metálicas, escavadas em geral, tem fator de atrito de 4. A estaca que acontece o apiloamento de concreto, que é a estaca Frank, tem um fator de atrito 5, enquanto que a melhor estaca quanto ao fator de atrito é a estaca raiz, que tem um fator de atrito de 6 kPa, beleza? Então, olha só, verifica a diferença. O Teixeira, ele independe do tipo de solo ao longo do fuste, depende só na ponta. Na ponta ele faz essa consideração, utiliza o alfa. Então, outra observação do método de Teixeira é o seguinte:
Quando eu vou determinar a carga admissível para dimensionar minha estaca, eu devo levar em consideração, a norma já traz isso, que eu devo dividir a carga de ruptura por 2, com o fator de segurança. No entanto, o Teixeira fala o seguinte, que também eu posso considerar um fator 4 para a ponta e 1,5 para o atrito lateral. 4 para a ponta e 1,5 para o atrito lateral, beleza? Então, esses são os fatores que Teixeira traz aqui e nos orienta também para determinar a carga admissível. Gente, esse método é um dos métodos bem tranquilo para dimensionar a estaca. E agora, para melhorar e exemplificar, a gente vai resolver um exercício aqui, tá bom? Então, olha só, dimensionar uma fundação para suportar uma carga de 60 toneladas da força e ele dá o pilar de 18 por 40 que possui 6 ferros de 12,5 e dá o laudo de sondagem ao lado aqui para a gente estabelecer. As soluções que eu tenho são estaca broca, estaca escavada, estaca Strauss pré-moldada e estaca Frank. A estaca broca pré-moldada a gente já fez. E a estaca Frank, então, vai ser o objetivo da aula de hoje, porque ela vai nos atender, né, de 55 a 70. A nossa carga aqui é 60 toneladas da força. Então, ela vai nos atender muito bem, tá bom? O que acontece? Dado o laudo de sondagem aqui, a gente vai fazer o seguinte, vai escolher a cota de assentamento. Para essa carga, gente, olha só, para essa carga de 60 toneladas da força, eu iria precisar de pelo menos 15 golpes, um NSPT de 15 golpes, um NSPT de 15 golpes. O que acontece? 15 golpes dá aqui nessa cota. Nessa cota aqui, eu tenho, então, 15 golpes, tá bom? Só que a literatura fala, para estacas Frank, que é ideal que a gente assente pelo menos esse bulbo de pressão, porque a estaca Frank é uma estaca que ela tem um concreto apiloado, que ela forma um bulbo aqui na ponta. Ela forma esse bulbo aqui na ponta. Esse bulbo que ela forma aqui na ponta, para ele ter uma tensão elevada, o que acontece? Eu preciso ter ele na cota arenosa, certo? Apoiada no solo arenoso. E o solo arenoso, ele vai estar aqui, ó, gente, nessa cota aqui, ó. Então, eu vou precisar assentar esse meu bulbo num solo arenoso. Então, vai dar na cota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente vai assentar nossa estaca aqui na cota de 9 metros, tá bom? Então, esse é o critério que eu utilizei para escolher. O NSPT me daria 3 metros acima, que seria 6 metros. No entanto, a literatura recomenda pelo menos uma areia ali. Poderia ser até um silt, mas se a gente fosse calcular aqui de 6 metros, não ia nos atender. Então, vamos fazer nessa cota aqui de 9 metros, beleza? Então, eu escolhi, gente, a cota de assentamento em função de critérios, tanto da literatura quanto da experiência também vale muito. Então, outro parâmetro que eu preciso escolher, qual o diâmetro? A gente sabe muito bem que para estacas Frank, ela vai variar uma carga de 55 até 170, tá bom? É o limite de carga. O que acontece? Em função disso, existe uma limitação de diâmetro, Então, para atender nossa carga de 60, eu utilizaria qual diâmetro? Para atender nossa carga de projeto, que é 60, qual o diâmetro? Então, olha só, a 35 até 60. Nossa carga é 60, então, em função da segurança, vamos adotar aqui um diâmetro de 40, que prevê até uma carga de 75. Então, esse foi o critério de escolha, tá bom? Um diâmetro de 40. Escolhido o diâmetro, vamos lá aos parâmetros geométricos, que vocês também já sabem fazer. Escolhi uma estaca de 40 aqui, para atender nossa carga de 60. Então, a área da ponta, π d ao quadrado sobre 4, nosso d é 40. A gente vai obter uma área de ponta de
1.256,64 centímetros quadrados. Beleza? Espero que vocês estejam anotando aí, acompanhando esse roteiro. A área lateral vai ser para 1 metro de estaca, o perímetro vezes 1 metro. O perímetro é πd vezes 1 metro para dar a área de 1 metro de estaca. Então, π vezes 40 vezes 100 centímetros, que é 1 metro, vai dar 12.566,37 centímetros quadrados de área lateral por metro de estaca, tá bom, gente? Por metro de estaca, beleza? Então, os parâmetros aqui geométricos da nossa estaca já estão definidos, que é a área lateral e a área de ponta. A gente vem aqui para o alto de sondagem. Antes de começar, eu já vou mostrar aqui, olha só, assentei aqui na cota de 9 metros, está assentada aqui na cota de 9 metros nossa estaca, e a gente já tem a cota de assentamento 9 metros, com a área de ponta e a área lateral já calculadas aqui, beleza? Então tá aqui assentada, tá aqui nosso bulbo formando então a figura característica da nossa estaca, beleza? Então, gente, primeiro passo ali que a gente tem que fazer, vamos calcular a área, a resistência da ponta, tá bom? A resistência de ponta. Para calcular a resistência de ponta, a gente tem que definir o seguinte, parâmetro alfa. O parâmetro alfa, então, para determinar esse parâmetro alfa, gente, basta recorrer à tabela. Olha só, vou abrir a tabela aqui para vocês. Tá aqui a tabela. Nossa estaca é uma estaca Frank, beleza? Então a gente vê aqui a estaca Frank nessa coluna, nessa coluna aqui da estaca Frank. Agora eu quero saber qual tipo de solo está assentado na nossa ponta. Então vem aqui, voltamos ao exercício, a ponta está no solo do tipo areia siltosa. Então areia siltosa, tá aqui, areia siltosa. Então, o coeficiente da ponta, certo? Vai ser 300 kPa, 300 kPa, beleza, gente? Então, olha só, estaca Frank, o tipo de solo, areia siltosa, então vai dar uma ponta, né, uma resistência de ponta de 300 kPa. Então, beleza, voltamos aqui ao nosso exercício, beleza? Então, o nosso alfa aqui, ó, 300 kPa. Só que a gente trabalha aqui nessa disciplina com quilograma-força por centímetro quadrado. Então, isso daí vai dar 3 kg/força por centímetro quadrado. Feita essa consideração, então, eu vou precisar definir, como o autor falou lá no início, 4 diâmetros acima da cota de assentamento, para determinar a média. 4 vezes o diâmetro, que é 40, vai dar 160. Então, ou seja, a partir da cota de assentamento, eu preciso subir 160 centímetros. O que acontece? Eu vou pegar esse diâmetro, esse NSPT e esse aqui, certo? Que vai dar 1,60 m. Agora, para pegar o NSPT abaixo, uma vez o diâmetro, ou seja, 1 vezes 40, vai dar 40. Então, eu vou pegar o NSPT 32, certo? Então, de novo, eu pego 4 diâmetros acima e 1 diâmetro abaixo. Então, vai dar aqui 19, 25 e 32. Então, eu vou tirar a média desses daqui, 19 mais 25 mais 32, dividido por 3, 25,33. Então, é nosso NSPT da ponta. Nosso NSPT da ponta é definido assim. Então, pronto. Eu já tenho o alfa definido aqui, que é 3. O NSPT da ponta, que é 25,33. E a área da ponta aqui, gente, aqui embaixo, olha só. A gente calculou no primeiro passo, então substituindo fica nessa configuração, vai dar uma carga de 95.492, que é 95,49 toneladas, beleza? Então eu achei minha carga da ponta, beleza? Achei minha carga da ponta, eu vou anotar aqui, gente, anota aqui e vou limpar minha tela aqui, beleza? Tá aqui minha carga da ponta, 95,42 toneladas. Agora,
Olha só, agora eu vou determinar também minha resistência lateral como meu terceiro passo aqui. Ele vai depender do beta. Lembrando que o beta é independente do tipo de solo. Só depende do tipo de estaca, tá bom? Só depende do tipo de estaca. Então vamos olhar que tipo de estaca é. Estaca Frank. Então vamos na tabela do beta aqui. Tabela do beta, a próxima tabela aqui que eu estou disponibilizando isso aqui para vocês. Então, estaca Frank, a resistência lateral devido ao atrito vai ser 5 kPa, 5 kPa. Então, vamos anotar aqui, olha só. Voltando aqui, 5 kPa, 5 kPa. Então, vou anotar aqui beta 5 kPa. Vou transformar em quilograma-força, que a gente trabalha com quilograma-força, 0,05 quilograma-força por centímetro quadrado. Então, beleza. O NSPT ao longo do fuste, que é o devido ao atrito lateral, basta eu pegar todos os NSPT que estão trabalhando aqui para cima, beleza? Ah, professor, já usei o 19 e o 25. Não, o método não faz essa distinção, não. Ele considera tudo que tiver acima aqui, beleza? Então, vou pegar o 4, o 5, o 6, o 8, o 12, o 15, o 19 e o 25. Tudo isso são 8, tiro a média e vou obter uma média de 11,75. Gente, de novo, reforçando, esse método não faz distinção do tipo de solo, apenas do tipo de estaca, tá bom? Então pronto, eu já tenho, olha só gente, eu já tenho o beta, que é 0,05, o NSPT ao longo do fuste, que gera atrito lateral 11,75, e a área lateral, que é 12.566,37 centímetros quadrados por metro. Isso aqui eu tenho que multiplicar por quantos metros de estaca eu tenho. Quantos metros de estaca eu tenho? Se ele está sentado na cota 9, o primeiro metro aqui, gente, vai ser nosso bloco de coroamento, então não considera. Então, quantos metros eu vou multiplicar? Vou multiplicar por 8, tá bom? Vou multiplicar por 8, vai ter então uma resistência lateral de 59.061 kg-força, que vai dar 59,06 tonelada-força. Perfeito? Então, fiz aqui, gente, essa consideração sobre a resistência lateral da nossa estaca. Vou limpar a tela e vou anotar esse valor aqui, tá bom? Vou limpar a tela aqui, anotei aqui o valor, 59 mil, e beleza, vou seguir. Então, minha capacidade de carga da minha estaca, basta eu somar a resistência de ponta, que é 95, e a resistência lateral, que é 59. Somando esses dois, a gente obtém uma resistência lateral, uma resistência de ruptura, certo? A capacidade de carga da nossa estaca de 154,48 tonelada-força, beleza? Achado isso aqui, eu vou então fazer o seguinte. Eu vou pegar e dividir para 2 para achar a resistência admissível, e depois eu vou pegar a ponta e dividir para 4 e a resistência lateral dividir para 1,5 para a gente achar a capacidade de carga admissível, tá bom? Então, para pegar a coisa sem ruptura, basta pegar então o 154 e dividir para 2. Fica assim, a gente vai obter 77,24. Para a recomendação de Teixeira, ele manda pegar a ponta e dividir para 4. A ponta é 95,42, divido para 4. E a resistência lateral, eu vou pegar, que é 59,06, dividir para 1,5. Então, a gente vai obter 63,23. Eu devo adotar o menor valor, tá bom, gente? O menor valor. Então, a resistência admissível vai ser 63,23 tonelada-força. Isso aí, gente, nos atende muito bem, que é a nossa 60 tonelada-força carga de projeto. Beleza? Uma estaca
Frank assentada na cota de 9 metros com diâmetro de 40 é o suficiente, beleza? Então, feito isso, a gente vai fazer o próximo passo, que é dimensionamento da armadura. Professor, eu lembro que das últimas aulas o senhor falava assim, precisa fazer a verificação da tensão. Nesse caso, gente, eu trouxe o trecho lá da norma, como você já conhece, toda vez eu tenho feito, trouxe o trecho lá da norma, ele fala que não tem tensão máxima. Como assim não tem tensão máxima? Porque a armadura, gente, a armadura é integral. Então, ele não se preocupa com a tensão máxima aqui, beleza? Por isso eu não faço essa verificação. A armadura é integral e com a mesma taxa que a gente já conhece de 0,4 e o concreto no mínimo de 20 MPa, tá bom? Isso é para estaca Frank. Para cada tipo de estaca, a tabela 4 da norma de fundações NBR 6122 traz uma orientação diferente, tá bom? Então, uma taxa de 0,4% para a área da estaca. A área da estaca a gente já tem, que é 12.256,64, vai dar 5,03 centímetros quadrados, tá bom? Então, vou adotar um ferro de 12,5. Eu preciso saber quanto que é a área de um ferro de 12,5. É 1,23. Então, eu posso fazer uma regrinha de 3. Uma barra está para 1,23. Quantas barras estarão para 5? Ou simplesmente dividir nossa área de aço pela área de uma barra, que vai dar 4 barras,09. O que acontece? A norma, no anexo H, gente, o anexo H, que é o anexo das estacas Frank, tá bom? Ela fala o seguinte, que deve ter no mínimo 4 barras. Aqui está dando 4,09. E aí, adoto 4 ou 5? Arredonda para mais, tá bom? Aqui fica a critério de vocês também. Se achar conveniente, pode arredondar aqui para 4, mas ela fala no mínimo 4. Vou adotar 5 barras de ferro de 12,5. Com qual comprimento? Comprimento integral. Quantos metros tem nossa estaca? Ela tem 9 metros aqui, então colocar a armadura com 8 metros inicial ali, certo? Eu vou descartar, tá bom? Então, beleza? Feita essa consideração aqui, eu poderia até colocar 9 metros, mas aqui eu estou tentando ser econômico, mas aqui 8 metros é o suficiente. Então, como o nosso diâmetro é 40, eu devo tirar 5 centímetros de um lado e 5 centímetros do outro. Então, nossa armadura fica com 30 centímetros de diâmetro, com 5 ferros de 12,5 armadura longitudinal e ferro distribuído na seção transversal da armadura com ferro de 6,5 a cada 20, tá bom? 6,3, desculpa, a cada 20 centímetros, beleza? Gente, eu não vou dimensionar o bloco de coroamento nem a armadura do bloco, certo? Que isso daí é bem tranquilo, a gente já fez nas aulas anteriores. Eu só vou fazer algumas observações aqui a respeito da nossa estaca Frank, tá bom? No nosso anexo H da norma 6122, atualizada, tá bom? 2019, novembro do ano passado saiu a norma atualizada. Ela traz no anexo H todas as etapas dos processos executivos, tá bom? No qual eu preciso destacar que é muito importante aqui determinar o peso do pilão, certo? E qual o diâmetro deve ter esse pilão durante o processo executivo da estaca Frank. Então, olha só, como o diâmetro que a gente está utilizando é um diâmetro de 40, eu devo ter um pilão com pelo menos 2 toneladas, ele coloca aqui 2 kN, e um diâmetro menor, lógico, para escorrer sobre o revestimento e apiloar com 25 centímetros, certo? 25 centímetros, então, é o diâmetro do pilão, com 2 toneladas e 25 centímetros. Beleza? Então, feita essa consideração, outra muito importante que é, quando atingir a cota de projeto, deve ser introduzido um concreto seco, um concreto com relação
água cimento de 0,18, aquele concreto farofa, concreto seco mesmo, para formar a base. Então, essa base aqui do nosso saca Frank, ela deve ter em concreto seco com relação à água cimento 0,18. É uma farofa mesmo. E deve ser colocada aos poucos, não deve ser introduzida toda de uma vez. E quando for o fuste, tá bom? O concreto do fuste aqui, a concretagem do fuste é lançando sucessivas camadas de pequeno volume de concreto com o dobro, certo? O dobro da relação água-cimento. Já um concreto um pouco mais plástico, com 0,36 a relação água-cimento, e o apiloamento sucessivo com a retirada do revestimento, certo? Esse tubo aqui é o tubo de revestimento. E o parâmetro principal ainda que eu devo atender é que deve ter 350 kg por metro cúbico de concreto. Então, isso deve atingir mais do que o suficiente um FCK de 20, tá bom, gente? Então, essas são as considerações aqui que eu acho importante ressaltar. A gente já viu um pouco disso na nossa primeira prova, mas é muito importante, beleza? Gente, então é isso, a aula de hoje. Um grande abraço a todos, fiquem em casa quem puder, se cuidem e até a semana que vem.